Olá, tudo bom? Nós estamos aqui para falar do nosso artigo chamado Ellen White e as ações afirmativas como reparação à escravidão, bases para expressar as cotas e os desafios da justiça social em ambientes educacionais. Meu nome é Rodrigo Foles, sou doutor, professor aqui no mestrado em educação do UNASP e estou aqui com nossos amigos que escrevemos juntos. Peço para eles se apresentarem, doutor Fábio, depois Davi. Olá, amigos. Fábio Augusto Darius, professor do Centro Universitário Adventista de São Paulo, do Seminário Teológico. Davi, pode se apresentar também. Olá a todos, eu sou Davi Boechat, sou jornalista, trabalho na Unaspres, a editora universitária adventista, estou concluindo o curso de Direito. Muito bom. Esse presente trabalho, ele vai se propor a fazer um trabalho interdisciplinar entre educação, direito e teologia. Você viu aqui que as três áreas bem representadas. E a gente usou como parâmetro o pensamento de Ellen White para falar sobre a reflexão que é tão oportuna hoje, que são das cotas, das medidas afirmativas no Brasil. Mas, doutor Fábio, por que usar Ellen White? Quem é Ellen White? Ela é uma autora do século XIX, é isso? Sim, Ellen White nasceu em 1827, ou seja, na primeira metade do século XIX, da expansão dos Estados Unidos. Morreu em 1915, com 88 anos, e como legado deixou aproximadamente 100 mil páginas sobre praticamente todos os assuntos, e costumo dizer que ela foi uma escritora assistemática, porém teleológica, e, na verdade, foi uma das cofundadoras também da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nascida no estado do Maine, no norte, da Nova Inglaterra, ela, durante o período da Guerra Civil e depois, escreveu alguns textos acerca dos escravos, enfim, que Deus não vê diferenças entre cores, etc., né? E tem muito material muito importante ainda sendo pesquisado acerca desse contexto na história americana com relações para os tempos e os dias atuais. É interessante, como você falou, né, Dr. Fábio, Ellen White, ela vive a Guerra Civil Americana, que é uma guerra que tem um cunho, além de outras questões, o cunho do racismo, da escravidão, Sim. tudo. Então, realmente, ela se posiciona nesse momento. O filho dela, ela patrocina o filho que trabalha ali com os negros e tudo. Na verdade, enquanto muitos historiadores dizem que a Guerra Civil teve como um dos contextos da escravidão, Ellen White vai dizer que foi justamente por conta de gerações inteiras que não se resolveu essa questão, então, um juízo de Deus. A Guerra Civil como causa dessa leniência para com a escravidão, dessa dificuldade de se resolver a questão. Interessante. E ela, de fato, financiou o filho que tinha um barco chamado Morning Star, que educava muitos negros vindos do Sul, ali apresentava a eles uma chance de uma profissão, um ensino profissionalizante, assim, em palavras mais atuais, né? E fez muito em prol dessa situação complexa do século XIX. Interessante. Davi, nossa pesquisa usou um cunho documental, a gente foi para os escritos de Ellen White, estão disponíveis online, pegamos todos os escritos que falam sobre isso, e nós fizemos uma comparação com as escolas de pensamento de justiça social aqui no Brasil, né? A Escola Paulista, a Escola Baiana. Quais que são as similaridades, que achados a gente teve aqui? Ellen White dá para trazer ela para o século XXI, para essa discussão sobre cotas e tudo mais? Então, Foles, a aproximação entre Ellen White e as questões que dizem respeito ao racismo são notórias nos seus escritos. Então, a gente vai encontrar, mesmo em textos que foram traduzidos para o português, como o volume 9 dos Testemunhos para a Igreja, algumas dessas discussões sendo realizadas. A gente precisa entender que, no contexto geral do Adventismo, havia uma adesão muito grande de outros pioneiros na causa abolicionista
e eles não só eram abolicionistas, como também eram abolicionistas radicais. Ou seja, eles propunham um tipo de é, interrupção com de interrupção da escravidão, de combate à escravidão, que tinha como base a ideia de que os seres humanos são iguais. Não Uhum. eram como vários dos abolicionistas que acreditavam que havia necessidade de se combater o racismo, à escravidão, mas que ainda assim haveria um tipo de hierarquia social. Então, Ellen White está dentro de um contexto geral em que a proposta de um abolicionismo era mais significativa, mais expressiva do que vários dos seus contemporâneos também abolicionistas. A grande questão é que quando a gente traz uma pensadora de um outro país, embora contemporânea, né, as questões que também estavam acontecendo ao Brasil, nós somos obrigados, né, a entender as diferenças de escolas de pensamento no que diz respeito ao pensamento racial. Então, de fato, Brasil e Estados Unidos estão próximos do que no que a gente pode dizer respeito ao papel da mão de obra na construção do país, mas a forma como se lida com raça no Brasil é bem diferente da norte-americana. Por exemplo, o Brasil teve um fenômeno de mestiçagem amplamente reconhecido, né, e que por vezes acaba dando origem à visão de que nós aqui seríamos um país menos racista ou que os impactos da Uhum. escravidão seriam menores. Assim sendo, a questão de nós entendermos a escola paulista e a escola baiana das relações étnico-raciais do Brasil acaba sendo muito relevante. Por quê? Dentro do que Ellen White propõe e pensa a respeito dos Estados Unidos, para a gente transpor, traduzir isso para uma realidade brasileira, a gente precisa entender as formas como a gente interpretou essa questão dentro do Brasil. Então, eu entendo que essas duas grandes escolas, né, que são concorrentes entre si dentro de uma interpretação do que é a questão racial no Brasil, foram utilizadas. E eu entendo, por N fatores, inclusive semelhanças gramaticais, além de semelhanças conceituais, de que Ellen White, se vivesse no Brasil, ou Ellen White sendo transposta, traduzida para o Brasil, estaria mais alinhada à escola paulista, né, que teve como representante, por exemplo, o Florestan Fernandes, né, considerado aí o patrono da sociologia brasileira. E assim sendo, E ela trabalha bastante a questão da educação como um dos pilares para a justiça social, né? exatamente, né, como mola ou como um elevador social, e que é exatamente a proposta que você vai encontrar na escola paulista, né? E essa posição é diferente da posição da escola baiana, que é representada pelo Gilberto Freire, que, embora seja um grande nome da intelectualidade brasileira, entendia a questão racial no Brasil justamente por causa do fenômeno da mestiçagem, de uma forma menos radical, né? Menos gravosa. Então, uma vez fazendo uma adequação ao pensamento de Ellen White, né, levando em consideração as questões conceituais que ela apresenta, especialmente no que diz respeito à educação como uma forma de mobilidade social, a gente consegue entender que os modelos para mudanças sociais de, eh, de pessoas negras, né, que têm na sua herança também o, a, a questão da escravidão e como ela ecoa e causa consequências, traz efeitos deletérios, negativos ainda hoje, né? A partir dessa reflexão total, a gente entende que as cotas raciais, como concebidas e exercidas hoje, tem muito a ver com um tipo de reparação que Ellen White defendeu no seu tempo, né? E ela, inclusive, chega a dizer reparação essa necessária que não foi realizada. A citação ipsis literis está contida no texto, e a gente entende que o modelo de cotas raciais é uma forma possível de trazer essa reparação e que Ellen White, portanto, trazida para um contexto brasileiro, pode colaborar é,
para nós compreendermos essa política pública. Mas a gente está falando apenas dessa política pública? Não, a gente está falando sobre acesso à educação de uma forma mais abrangente, como uma forma de transformação A educação como social. transformadora de vidas, né? Ela considera isso dentro do seu métier, e isso para tudo, para todos, em todos os contextos, né? Obviamente que as cotas seriam uma resposta a esse anseio que ela coloca. Uma Então, resposta possível, dentre outros. muito interessante. Então, convidamos você, querido leitor, a ler o nosso artigo. Nosso contato está aí também, se você quiser continuar essa discussão conosco. E é isso aí.